Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Preparei um vídeo bem legal aí resumindo as últimas notícias envolvendo o governo dos Estados Unidos e aqui no Brasil. Iniciamos aí com essa fala aí do vice-presidente o Alckmin sobre a escala 6x1, no qual ele informa que é uma tendência no mundo inteiro, à medida que a tecnologia avança, fazer mais com menos pessoas. Vamos ouvir o que ele fala, a fala dele. Mas antes da gente ouvir o que ele falou, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Bora lá pro vídeo. Foi ainda Tá discutido, muito. mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Então, esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento a sua discussão. Muito boa tarde para Foi você, Tainá. Boa tarde para os meus colegas aqui, para todo mundo que está com a gente. Tainá, é absolutamente natural que no Legislativo os parlamentares do PT se vinculem de alguma forma a essa discussão. É parte da essência que guia a atuação parlamentar de um partido de esquerda como o PT, que se construiu em cima de uma base sindical muito forte. Então, o fato de essa discussão acontecer no Legislativo é natural, a tendência é sim que o PT se envolva nisso de alguma forma, mas daí para o governo federal abraçar essa causa, aí é um passo completamente diferente. E aí, nesse caso, eu simplesmente não vejo, por todas as conversas que eu tive, Tainá, nem sequer espaço para que o governo traga essa questão para dentro do Palácio do Planalto, para dentro da esplanada dos ministérios. Por uma questão muito simples, como você pontuou, existem outras prioridades muito maiores nesse momento. No decorrer dos últimos 2 anos, a gente viu o governo federal deixar muitas das suas bandeiras, promessas de campanha importantíssimas lá embaixo na lista de prioridades, justamente porque não há capital político suficiente para gastar tanto no ajuste fiscal absolutamente necessário, quanto nas bandeiras históricas. Vou citar aqui só um exemplo que é de altíssima importância estratégica para o presidente Lula, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso está ali, ó, na gaveta, esperando uma hora em que o governo vai conseguir fazer isso avançar. Então, não é do interesse do governo abraçar essa questão agora da escala da jornada de trabalho. Agora, é fácil explicar para a população isso? Não é. Já é difícil esclarecer para a opinião pública em geral por que um presidente que se construiu em cima do sindicalismo, é um ex-sindicalista, como que esse cara não vai apoiar essa discussão? Mas daí para o governo abraçar, muito mais difícil. E aí, já é difícil explicar para a opinião pública em geral. Como é que você vai explicar isso para as redes sociais, onde o debate é muito mais acirrado, muito mais tenso, muito mais rápido, né? Então, o governo federal como um todo está, sim, diante de uma saia justa. Não pode trazer esse assunto para si, tem que defender, mas dizendo que cabe ao Legislativo tratar, como fez o vice-presidente Geraldo Alckmin hoje, quando foi questionado sobre o assunto durante a COP29, mas não pode tomar isso como uma bandeira para si. Por quê? Porque vai envolver negociação com muitos setores da economia, é uma questão que pode sim impactar, inclusive na capacidade de determinados mercados de manter o emprego atual, pode demandar negociações em termos de contratações, de exoneração de folha de pagamento, já começou a aparecer entre os assuntos relacionados a essa discussão e assim por diante. O governo não tem capital político neste momento para tomar para si essa bandeira. Tanto é que tem divergência e tem um olhar crítico em relação à forma como essa discussão tem que ocorrer e a rapidez que ela tem que ter, que como o Pedro trouxe para a gente hoje, nem mesmo as centrais sindicais são unânimes em relação a esse assunto. Tem divergência, tem um olhar às vezes de preocupação com o impacto no emprego, como os setores vão se adaptar. Então é um debate que sim, o governo acredita que é positivo, tem que acontecer, mas deixa isso por enquanto no âmbito do legislativo, Tainá. Porque cada setor tem uma necessidade e o país já está bem maduro para decidir por setor. E as pessoas escolhem onde elas querem trabalhar. Mas vamos lá, vamos pegar um caso bem presente.
O mundo quer emigrar para os Estados Unidos, onde você tem regras trabalhistas muito mais, se eu comparar, por exemplo, com a CLT, muito mais fluidas. Você tem negociação de trabalhador com patrão, ou seja, por que as pessoas querem ir para um país onde, digamos, as regras trabalhistas, vamos comparar, tira o Brasil da equação, pega a França, na França é 35, né? Na França e os Estados Unidos. Aliás, começou a ter uma chegada de poloneses, sobretudo para a indústria de vinho francesa, a poderosa indústria de vinho francesa, porque os franceses não queriam mais colher uva, sobretudo na região de Champagne, que é uma região mais úmida, enfim, mais fria, e aí os franceses não queriam mais trabalhar. Eu aprendi com meu professor de história lá nos anos 80 que os franceses iam colher uvas, os alunos, estudantes franceses iam colher uvas no verão. Não vão mais. Quem faz isso agora é polonês. Aliás, nem polonês, porque eles estão voltando para a Polônia, que é um país que não para de crescer na Europa. Mas veja só, eu tenho um país que hoje lidera a economia do mundo, vai voltar a ser mais poderoso ainda do que já é, e tem uma situação trabalhista, uma relação trabalhista muito mais difícil de você... É incomparável a regra da CLT. Aí no país em que você precisa aumentar a produtividade, você precisa aumentar o ganho das pessoas, porque aqui tem demanda reprimida e as pessoas só não consomem porque elas têm pouco dinheiro, você quer mexer aonde? Na escala. E você vai tirar a liberdade das pessoas de negociar se ela quer trabalhar mais e vai impor a elas, ou seja, isso é de novo a lógica da república sindical. O sindicato decide e nesta categoria você não tem que trabalhar. É o tipo de coisa que o Brasil já não suporta mais. Isso o trabalhador consegue decidir por si próprio e cada grupo de trabalhadores de cada setor tem uma dinâmica. Pensa no shopping center, você vai para o shopping center, é isso que você quer dizer? Então você vai ter um dia a mais. Só que o shopping vai estar fechado, porque obviamente o sujeito vai trabalhar 4 dias também. Tá achando que isso vai ter mas vamos readequar as escalas. Não funciona assim. É muito populismo. A esquerda estava desesperada por uma pauta e jogou isso, e vamos ver. E aí, claro que você vai falar para o cidadão pouco informado, trabalha só 4 dias e folga 3. Bom, é natural que as pessoas queiram isso. Tá, mas com que condição de ganho? Na efetividade, o que ele vai ter de fato? A empresa vai conseguir suportar ou vai fechar as portas e o dono vai viver em outro lugar? Esse é o tipo de coisa que precisa ser levado em conta numa discussão madura. Agora, quando é populismo, dá nisso. Isso é populismo sindical de uma esquerda desesperada por uma pauta. É só isso, porque na essência não está se discutindo de verdade as coisas. MDS, saúde, educação, elas já se completaram. Então, o que vocês vão ver amanhã na agenda do presidente não tem nada a ver com o que já se encerrou ontem numa reunião com o presidente. O presidente pediu um esforço para incluir um ministério nesse esforço, uma negociação que deve ser concluída até quarta-feira. Qual ministério? Então eu não vou adiantar porque eu não sei se o ministério se vai haver tempo hábil de incorporar o pedido dele. Mas acredito que vai haver boa vontade para a gente incorporar uma medida a mais. Seria na quarta para anunciar na quinta? Eu não controlo esse calendário, é um calendário do presidente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dos ministérios que estavam na mesa durante essa semana passada toda, nós já concluímos os debates com eles, os atos já estão sendo feitos e encaminhados para a Casa Civil, do ponto de vista formal. Vamos aguardar quarta-feira um posicionamento desse ministério que o presidente pediu para incluir no esforço, né, no esforço fiscal. Amanhã à tarde nós temos uma reunião com o presidente sobre o encaminhamento para o Congresso. Quarta a gente recebe ou não um sinal verde dessa requisição do presidente. E aí está na mão dele. Há uma perspectiva de reunião com o presidente Lula ou com o presidente Pacheco ainda? Então, amanhã eu vou tratar disso com o presidente. Repito, as reuniões pela manhã que foram convocadas não têm a ver com o tema que foi esgotado ontem no Alvorada com os ministros. Ontem, domingo? Ontem. Teve reunião, então, ontem dos ministros? Teve. Ministros, esses mesmos ministros que já tinham sido convocados antes? Alguns, não todos. Algumas coisas já estavam resolvidas, o que não estava resolvido foi resolvido ontem. Quarta-feira, repito, tem uma reunião com outro ministério ao qual o presidente pediu um esforço adicional para ser incorporado nesse esforço fiscal. Os atos já estão tramitando entre o Dario e o Bruno Moretti da Casa Civil.
E amanhã eu tenho uma reunião com o presidente à tarde para tratar do encaminhamento. Bem, vamos lá. Tem vários pontos aqui e eu acho que a questão da aparição do Ministério da Defesa ontem, ela é quase que uma tática, os militares dizem uma tática diversionista. No fundo qual é o problema? O presidente Lula está inseguro. E por que o presidente Lula está inseguro? Porque o principal projeto que está na mesa para discussão é mudar a regra do salário mínimo. É basicamente fazer com que o salário mínimo fique limitado o seu reajuste, não mais em relação à PIB, mas em relação ao arcabouço. É disso que nós estamos conversando e é essa a questão toda. Numa das reuniões, as reuniões da semana passada, um ministro da área social chegou a falar para o presidente que isso causaria um caos social, que se ele anunciasse isso agora, que ele deveria tomar cuidado, isso poderia ser considerado um estelionato eleitoral, que o presidente deveria, que isso colocaria em risco até a imagem e a segurança no G20, e que, portanto, um dos motivos assim, dessa questão é, olha, presidente, se o senhor anunciar que você vai mudar a regra do salário mínimo, a regra de reajuste do salário mínimo, logo antes do G20, vai estar cheio de gente protestando ali na frente do MAN, à frente dos chefes de Estado, isso vai ser um caos. Vamos dar mais tempo sobre isso. Eu acho meio improvável, com o sol no Rio de Janeiro, que haja protestos antes do G20, mas não vamos entrar nesse mérito. O fato é que o presidente é tão preocupado com isso, está tão inseguro em relação a tomar essa decisão, que é a decisão que está sendo defendida pela equipe econômica, que nesses últimos dias ele está consultando o seu marqueteiro e o seu chefe de pesquisas, para entender qual é a possibilidade, ou seja, o que aconteceria caso o governo fizesse essa mudança. Só para explicar para o nosso assinante, em termos, assim, a mudança ela é aparentemente ela é pequena. No fundo, em vez de crescer, ano que vem, em vez de crescer 2,9, o crescimento seria 2,5. Porém, tenta explicar isso. Arranja uma narrativa para você dizer que você está fazendo um ajuste um ajuste que no fundo ele vai atingir a toda a população brasileira. Não é uma coisa simples, especialmente quando você é do Partido dos Trabalhadores. Então essa é a questão principal que hoje está adiando esse pacote e que provavelmente vai levar esse pacote para ser decidido somente depois do dia 20. Esse nome que o Ismar estava dando do Conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, porque ele tem uma característica interessante, porque ele foi assessor do Donald Rumsfeld, ex-secretário de Defesa, e também do Robert Gates, os dois secretários de Defesa, durante a guerra do Iraque, do Afeganistão. O Donald Rumsfeld, principalmente, foi o estrategista da campanha fracassada no Iraque e também foi secretário de Defesa durante o governo de George W. Bush. Agora, ele é ligado a essa visão de falcões, aquelas pessoas mais que defendem guerra. E ele se descolou dessa imagem para se aproximar de Donald Trump, porque o Donald Trump tem essa política mais isolacionista, não quer saber de guerra. Ao mesmo tempo, ele projeta força. Então, foi uma escolha ali que mostra, por um lado, que ele sabe fazer guerra, ele é o que a gente chama de boina verde, né, a força especial do Exército dos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, ele está alinhado com a política isolacionista de Donald Trump. Mas está ali para dizer assim, olha, se tiver guerra, estamos aí. Outra característica que eu queria apontar é do Marco Rubio. Marco Rubio, que é filho de imigrantes cubanos, então ele faz parte daqueles latinos que sempre foram fiéis ao Partido Republicano. A gente acompanhou ao longo dessa eleição, né, um grande número de latinos se bandeando para o Partido Republicano. Não é o caso de Marco Rubio. Marco Rubio faz parte daqueles latinos que são republicanos raiz, lá desde a origem. Por quê? Porque vieram com uma visão extremamente crítica de uma ditadura de esquerda, no caso Cuba, os pais dele são cubanos, e o tempo todo ele defendeu pautas da direita. Agora, como ele tem uma política muito contrária à Venezuela e a Cuba, é interessante a gente acompanhar se de fato ele for escolhido como secretário de Estado, como vai ser a relação com o Brasil. Donald Trump, ele escuta muito Marco Rubio. Agora, a gente não pode esquecer também, né, Júlia, que eles já foram oponentes, né, naquela pré-campanha. Lá em 2016, eles chamavam Marco Rubio de Little Marco, né?
fazia de tudo, porque o Marco Rubio de fato é baixinho, mas ele chamava o Marco Rubio de Little Marco e agora é um cargo extremamente importante. É o chefe da diplomacia do país mais importante do mundo. E tem um outro nome correndo por fora que eu queria destacar, que é a Joni Ernst. Ela é deputada do estado de Iowa e ela fez muita campanha para o Trump em Nebraska, na Geórgia e em Iowa, que são 3 estados importantes para os republicanos. Mas eu estou chamando a atenção para o nome dela, porque apesar de ela se chamar Jodi, que pode ser um nome, dependendo da forma que você pronuncia para homem ou para mulher, ela é uma mulher, ela é coronel, ela é veterana da guerra do Iraque e ela pode ser indicada por Trump para o cargo do Departamento de Defesa, ou seja, secretária de Defesa, ministra da Defesa aqui nos Estados Unidos. Seria uma estreia, seria a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária da Defesa. Só que a gente sabe, né? Donald Trump, ele vai circulando os nomes até para ver como é que eles têm ressonância dentro do próprio partido, como é que a opinião pública vai recebendo aqueles nomes, e ele pode mudar de ideia na última hora. Engraçado que parece que eles ficam surpresos quando surge algum nome e justamente por esses nomes estarem ligados a serem pessoas a lealdade deles com o Trump. Se colocam como se tivessem surpresos. Olha essa última notícia que saiu. Indicado de Trump para secretário de Estado criticou Moraes por suspender o X. Essa é a última informação. O senador republicano Marco Rubio, que deverá ser indicado por Donald Trump para a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, já criticou o ministro Alexandre de Moraes. Então, Alexandre de Moraes aí deve estar aí tenso com esse último possível indicado ao governo de Donald Trump. Na ocasião, Rubio afirmou que o bloqueio da rede social Twitter, hoje atualmente X, do empresário Elon Musk foi uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil. Há algum tempo ouço falar da campanha de censura governamental em andamento no Brasil, afirmou Rubio. Abre aspas. A recente decisão de banir X é a mais recente manobra do juiz Alexandre de Moraes para minar as liberdades básicas, desde multar indivíduos e entidades privadas que buscam informações sobre o X, até impor censura legal. O povo brasileiro está enfrentando sérias repressões por simplesmente se envolver em uma plataforma de mídia social. Em nome das liberdades básicas e do nosso relacionamento liberal, o Brasil deve retificar esse movimento autoritário. Aí aqui abaixo está. A Secretaria de Estado, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil, representa uma das funções mais influentes e poderosas em Washington. Entre suas atribuições estão negociar com os representantes estrangeiros e orientar embaixadas e consulados dos Estados Unidos no exterior. Então, acredito aí que o senhor poderoso chefão aí deve estar assim bem apreensivo. Cada vez o cerco tá fechando mais para esse pessoal aí que acham que são donos do Brasil e que pode tudo, pode fazer tudo com o povo brasileiro. Sobre a escala, essa PEC aí envolvendo a escala, é um assunto que deve ser debatido seriamente. Caso contrário, teremos um aumento expressivo de preços das empresas. Lógico que eles vão ter que passar esse aumento, a conta vai vir para alguém. E sempre quem vai pagar a conta é a população. Então, somos nós. Então, é um assunto que deve ser debatido seriamente. Essa escala 4x3, ela pode gerar desemprego. Empresas que não estão preparadas, não têm, que não consigam se adequar,
elas vão acabar fechando. Então, o desemprego vai ser maior. Os preços das coisas vão elevar porque alguém vai ter que pagar a conta. E como que eles vão pagar essa conta? Aumentando o preço. E, pelo que a gente viu, o governo ele não está querendo se comprometer aí nessa PEC, né? Então, aos filhos do papai, acredito que ele não vai comprar a briga de vocês, não. Só que aí fica a pergunta: por que ninguém vai cobrar ele? Será por que ninguém cobra? Sempre, todo momento é cobrando a direita, que é o pessoal da direita que não aprova a PEC, que não vota a favor da PEC, e o governo que não se manifestou, que não quer se manifestar, não quer se comprometer. Por que não vão cobrar ele?